O presidente Trump autorizou a venda do avião de guerra mais avançado dos Estados Unidos da América, o F-35, para a Arábia Saudita. A antiga supremacia aérea garantida de Israel agora parece estar em risco. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman afirma estar pronto para aderir aos acordos de Abraão. Se houver um caminho para a criação de um Estado palestino, isso ocorreu poucas horas após o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovar por unanimidade o plano de 20 pontos para Gaza de Trump. Os objetivos de guerra de Israel estão sendo alcançados ou estão sendo lentamente desmontados a portas fechadas. Confira o Israel em Diplomático de hoje. Shalom, bem-vindo a mais um Israel em Diplomático. Sou Mark Regev, de Jerusalém. Esta semana, Ruthie Bloom fala conosco de Nova York, América do Norte. E Ruthie, você teve a chance de assistir ontem à noite a coletiva de imprensa entre o presidente Trump e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita? Sim, eu assisti. O que você acha disso? Olha, você sabe que eu tenho sentimentos mistos sobre a Arábia Saudita e sobre a Arábia Saudita entrar nos acordos de Abraão. Quero dizer, é muito bom que existam acordos e interesses mútuos entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Mas, sabe, eu estou preocupada, porque, embora os sauditas estejam nessa aliança contra o Irã, não está claro que podemos confiar nisso. Riad não vai se voltar contra nós depois. E uma indicação disso é a insistência ridícula deles, né? Sempre mencionando o Estado palestino. Então, Ruth, acho que você exagera nas preocupações e subestima os benefícios de conseguir um acordo com a Arábia Saudita. Isso é algo que o presidente Trump e Benjamin Netanyahu querem. Acredito que isso seja bom para Israel e para os Estados Unidos, se possível. Agora, claro, você levanta a questão legítima. Você sabe, quando dizem que são um Estado palestino, isso é algo com o qual Israel não vai concordar, pelo menos não tão cedo. Então, como vamos conseguir esse avanço com a Arábia Saudita? E eu acho que a resposta é: os sauditas só querem cumprir tabela? Em resumo, querem apenas falar algo ou realmente esperam que aconteça? Muitas pessoas sérias acreditam que é só para cumprir tabela. Eles precisam mostrar ao povo e a outros países árabes e muçulmanos que conquistaram algo para os palestinos. Mas não precisa ser algo substancial. Gostaria de lembrar das 60 minutos que o presidente Trump deu há 2 semanas. E quando perguntaram especificamente para ele, sabe, que os sauditas não concordariam com a paz sem o reconhecimento do Estado palestino, ele meio que deu uma resposta displicente dizendo: isso não é sério. Certo? Mas veja, esse é o meu problema. Quando dizemos que esses líderes árabes eles só precisam marcar a caixa, como você falou, ou, eu diria, eles estão conversando com seu povo e precisam apenas fazer um discurso de fachada sobre isso. É exatamente isso que me preocupa, não é que eu não concorde com isso. Eu sei que os sauditas não se importam nem um pouco com os palestinos. Sabemos disso porque eles nunca ajudam ou fazem nada por eles. Também sabemos que os sauditas odeiam a Irmandade Muçulmana e é isso que o Hamas é. E nós sabemos disso. Mas se os líderes árabes sentirem que precisam satisfazer a chamada Rua Árabe, assim chamada por fazendo apenas um discurso para isso, bem, o que isso te diz sobre a Rua Árabe? Vimos o que aconteceu com o Egito após todos esses anos, onde o governo do Egito, décadas atrás, fez um acordo de paz com Israel. Mas as ruas do Egito continuaram altamente anti-Israel e antissemitas. A mídia, nas escolas, tudo. Isso é o que me preocupa. Além disso, sabemos que o plano de 20 pontos do presidente Trump, de qualquer forma, inclui uma cláusula sobre um caminho para a criação de um Estado palestino. E nós concordamos com isso o tempo todo, porque quaisquer condições impostas aos palestinos para que lhes seja concedida a condição de Estado, sabemos disso. Eles não vão cumprir, pois não faz parte da ideologia deles. Eles não vão se reformar e não vão, você sabe, então nós sabemos que isso não vai acontecer. E sabemos que Israel, a maioria dos israelenses, chegou à conclusão, depois de 7 de outubro, de que isso não vai acontecer de jeito nenhum. Talvez daqui a 1000 anos, quando você e eu já estivermos mortos há muito tempo. Ok, nós sabemos disso.
Mas, como eu disse, temos que ter cuidado para não ficarmos muito empolgados com, você sabe, paz com nossos vizinhos árabes, quando, na verdade, como você disse, você sempre fala desse interesse mútuo. Isso é bom e tudo mais. Não diria que isso é exatamente paz. Se a maneira de apaziguar o povo é piscando e dizendo que Israel está se comportando mal em Gaza, A única rua de verdade com a qual a liderança na Arábia Saudita precisa se preocupar é o povo saudita. E aqui porque os americanos eles estão colocando todos esses incentivos na mesa, seja um pacto de defesa, sejam os F-35, sejam os 300 tanques, seja a modernização da relação militar, todas essas coisas juntas. Não está claro para mim o que reator nuclear ou cooperação nuclear significam agora. Mas eles podem vender esse acordo para o seu povo, é isso que eles vão dizer. Isso torna a Arábia Saudita mais forte e mais segura e nós podemos nos proteger melhor. Fortalecemos também nossa relação de segurança com os Estados Unidos. Esse será o argumento deles ao povo de que é um bom acordo para a Arábia Saudita. Sobre a outra questão que você mencionou, de que não será uma paz real, vamos ser francos, a paz geralmente se baseia em interesses políticos próprios. E quero enfatizar porque é do interesse de Israel avançar nisso. Porque acho que dissemos isso há alguns meses neste podcast. Fazer um acordo com a Arábia Saudita não é apenas fazer um acordo com outro Estado árabe. A Arábia Saudita tem uma posição especial no mundo árabe. A Arábia Saudita ocupa posição especial no mundo árabe muçulmano. Ela é guardiã dos dois locais sagrados muçulmanos de Meca e Medina. E se os sauditas avançarem em relação a Israel, se normalizarem seus laços, isso não vai parar por aí. Outros países árabes e muçulmanos vão seguir o exemplo, países importantes como a Indonésia e outros também. Se isso acontecer, muda o jogo. Eu diria, Ruth, que estamos derrotando o Hamas militarmente em Gaza ao lutar essa guerra. Nós os destruímos, decapitamos a liderança deles, destruímos a máquina militar deles. Mas a derrota política definitiva para o Hamas, na minha opinião, a derrota política máxima para eles é ter um país como a Arábia Saudita reconhecendo Israel, fazendo a paz com Israel, normalizando os laços com Israel. Porque quando um país com credenciais islâmicas como a Arábia Saudita faz a paz com Israel, esse é o pior pesadelo do Hamas. concordo totalmente com você. Mas, aliás, quando você diz coisas como ele tem que convencer o povo dele de novo, vamos ser sinceras sobre que tipo de reino é esse. Tudo bem, convencer o povo. Isso soa como se você estivesse falando de uma democracia, sabe? Como se ele estivesse concorrendo a uma eleição. Não, ele é o príncipe herdeiro. Mohammed bin Salman está modernizando a Arábia Saudita, é o que ele diz. Então, sabe, há 5 minutos ele permitiu que as mulheres aprendessem a dirigir, certo? E talvez em 10 anos ele permita que as mulheres possam sair de casa sem um acompanhante masculino. O que estou tentando dizer é, não se enganem sobre quem são os sauditas. Sabe, nós passamos muito tempo dizendo que o Hamas são bárbaros, e eles certamente são. E o mesmo vale para o Fatah. Mesmo que você discorde um pouco de mim nisso, o que estou tentando dizer é que faça isso. Você está sob alguma ilusão sobre o tipo de regime que vocês têm aí? Onde, se alguém é pego roubando, tem as mãos cortadas? Só você, não é esse tipo de coisa. Como disse, interesses são bons, mas é preciso manter o foco no que importa. Com regimes que se comportam assim, eles são bárbaros. Mesmo que Mohammed bin Salman seja muito sofisticado e saiba como conversar com o Ocidente, mas esse não é um país ocidental. Aliás, nem tenho tanto apreço atualmente pelos países ocidentais. Eu só gostaria também de apontar algo muito irônico sobre a votação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas em apoio à resolução liderada pelos Estados Unidos da América de Trump sobre o plano de 20 pontos que a Organização das Nações Unidas aprovou de forma esmagadora. O que é irônico sobre isso é que, no plano, diz que haverá um caminho para a criação de um Estado palestino. Agora, lembre-se de todos aqueles países na Organização das Nações Unidas que anunciaram que já estavam reconhecendo um Estado palestino. Refiro-me a países ocidentais. Então, se eles concordaram com isso, o que estão dizendo é que não existe, eles estão reconhecendo que não existe um Estado palestino. Há um caminho para um futuro Estado. Então, tudo o que eles estão fazendo é basicamente enfraquecer suas próprias declarações recentes sobre como eles estão chamando de Palestina.
E você está falando sobre todos esses países que a Organização das Nações Unidas, e isso para mim é meio irônico. E também, o bom sinal é que o Hamas é contra a resolução e contra o plano. Se o Hamas é contra, ela provavelmente é algo bom. Acho que isso tem certa verdade. Eu gostaria. De levantar a questão. Esses governos que reconhecem a Palestina agora aprovam uma resolução que prevê um Estado palestino no futuro, se certas condições forem cumpridas. Acho que isso é típico da Organização das Nações Unidas e Hipocrisia diplomática? não precisamos nos preocupar com isso. O que é isso? Isso faz parte do curso. Isso é... Um comportamento normal. Sim, eu gostaria de levantar, embora haja algumas questões muito sérias sobre as quais tem havido discussões em Israel. As pessoas estão muito preocupadas com os sauditas recebendo equipamentos militares de ponta dos Estados Unidos da América, especialmente os F-35S. Isso deixa muita gente insatisfeita em Israel. Eles estão preocupados com isso. Eles se irritaram quando parecia que os Emirados receberiam isso. No fim, os Emirados não receberam por vários motivos, mas os sauditas teriam esse equipamento avançado dos Estados Unidos da América e havia preocupação sobre a cooperação nuclear e tudo mais. Mas eu quero dar a minha opinião sobre esse assunto, certo? Acho que será responsabilidade dos Estados Unidos se realmente venderem todo esse equipamento americano para a Arábia Saudita. Existe uma lei do Congresso que já tem anos, que é chamada de QME. É uma garantia dos Estados Unidos de dar a Israel, de manter a vantagem militar qualitativa de Israel. Em outras palavras, porque somos superados em número na nossa região e somos menores do que a maioria dos nossos estados vizinhos. E que nós somos, qual é a palavra? Estamos em desvantagem armamentista, muitas vezes. Nós precisamos ter qualidade contra quantidade, e esse foi um compromisso americano de manter nossa qualidade. Os F-35 garantem a Israel grande vantagem qualitativa nos céus. Você sabe, se os sauditas realmente receberem esse equipamento como parte do acordo de normalização e paz com Israel, espero e acredito que o governo israelense deve pressionar fortemente para que Israel receba compensação tecnológica adequada, mantendo e aprimorando nossa vantagem militar qualitativa. E eu acho que os americanos deveriam considerar talvez nos dar isso. Não, eu não sou da Força Aérea. Uma lista de desejos israelenses poderia incluir o bombardeiro B-2, que teve sucesso ao atacar bombardeiros no Irã. Se Trump quiser vender equipamentos e manter nossa vantagem militar qualitativa, ele pode. Não, absolutamente. Mas aqui, não se esqueça que isso está se aproximando, não é o fim do governo dele. Claro, ele ainda tem mais 2 anos e meio para cumprir. Nós não sabemos qual administração vai estar no poder em Washington em 2 anos e meio. Vai ser uma administração republicana. Do campo isolacionista. Vai ser do grupo do Trump que apoia mais Israel. Teremos um presidente democrata? Essas questões na política global, 2 anos e meio passam rápido. Não sabemos o que acontecerá com as promessas do Trump sobre Israel. Isso é uma questão. A outra coisa é, a necessidade. A exigência de Israel por vantagem militar qualitativa já implica guerra. Isso significa que Israel sabe que precisa nesta região. Ela sempre precisa estar preparada porque está cercada de inimigos. Agora, se a paz estiver se espalhando por toda parte e depois, se a Arábia Saudita aderir aos acordos de Abraão e outros países seguirem, teoricamente, por que você precisa estar lá? Por que ter tantos bombardeiros furtivos e tudo isso? Porque o que isso significa é que todos reconhecem de forma tácita e aberta que o Oriente Médio não tem paz, tem apenas um silêncio entre as guerras. E, então o que eu sinto é que tudo bem, isso é muito bom. Mas se precisamos de uma vantagem militar qualitativa e precisamos garanti-la, é porque sabemos que não vai haver paz. Não por muito tempo, nem sempre. Não está tudo bem, não é como mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha, você sabe, tem paz com seus vizinhos e com os Estados Unidos, no Oriente Médio. Ninguém realmente acredita nisso. Ruti, eu tenho uma perspectiva diferente, como você sabe, porque eu acho que as duas coisas andam juntas. Acredito na paz pela força e algo que presidentes americanos costumam afirmar, mas você tem paz ao mostrar que tem a capacidade de se defender. Não há contradição em dizer que Israel quer paz com seus vizinhos
e que precisamos manter nossa vantagem militar qualitativa. Elas andam juntas. Ser forte impede guerras e mantém a paz. Acho que é um elemento crucial. Então, mais uma vez, não vejo nenhuma contradição no seu ponto principal sobre isso. Vivemos em uma região onde a política é um pouco, você sabe, não há democracia ao redor de Israel. Vivemos cercados por diferentes regimes, alguns totalitários, outros feudais em nossa vizinhança. Alguns são apenas antigas autocracias militares, ou seja, ditaduras militares. Mas, Ruth, você mesmo disse que não sabemos o que ocorrerá na América após Trump deixar o cargo daqui a 3 anos e meio. Esse é um bom ponto. Ok, não sabemos o que vai acontecer na América, também não sabemos o que vai acontecer com nossos vizinhos. Mas se você parte do pressuposto ou da filosofia de que não podemos fazer acordos e tratados de paz com nossos vizinhos porque eles não são democráticos, bem, não vamos fazer paz com nenhum vizinho, porque não temos um único vizinho que seja democrático. Vamos ser francos, essa é a realidade, né? Se você disser ok, você já disse antes. As mulheres na Arábia Saudita têm direitos limitados. Elas podem até dirigir, mas não podem sair de casa sem um guardião, e assim por diante. Não sei os detalhes, não acompanho de perto. Se Israel esperar que nossos vizinhos virem democracias ocidentais, a paz vai demorar muito. Uma parte do realismo político é saber o que é possível e fazer o melhor com as cartas que você recebeu. Agora, nossos vizinhos são nossos vizinhos. Queremos viver com eles em guerra ou queremos viver com eles em paz? Se for possível viver em paz com eles, isso é melhor. Também quero dizer algo. Eu participei de um desses diálogos informais há alguns meses entre israelenses e membros de países árabes. Um saudita comentou de forma interessante que todo o Ocidente, e não Israel, era o foco de sua fala. Ele afirmou que o Ocidente pressiona a Arábia Saudita por reformas e por mudanças democráticas. Bem, a Arábia Saudita está se reformando, a Arábia Saudita está avançando, de acordo com a opinião dele. E houve mudanças de várias formas. Sob Mohammed bin Salman, a Arábia Saudita tem se aberto e se tornado mais liberal internamente, mas ainda é um regime muito autoritário. E esse saudita estava dizendo que, se você abrir o regime político, se você mudar o sistema político, talvez você não tenha estabilidade para fazer esse tipo de reforma gradual. Reformas econômica, social e religiosa. Em outras palavras, talvez devêssemos aceitar nossos vizinhos como eles são e trabalhar com eles da melhor forma possível. Não estou dizendo que você não deva trabalhar com eles, apenas não fantasie com uma grande paz. Agora tenho que dizer, em nome dos Emirados Árabes Unidos, que pelo menos depois que eles assinaram os acordos de Abraão, vimos uma mudança real. Vimos os esforços deles para incentivar o turismo israelense. Eles até abriram restaurantes kosher, coisas assim. Ok, isso já é. A prova estava nos resultados e eles realmente agiram assim até 7 de outubro, assim que ficamos sob um ataque massivo de, vamos admitir também, dos próprios inimigos deles. Como você disse, os acordos de Abraão, esses países são anti-Hamas. Mas, mesmo assim, eles imediatamente embarcaram na onda de dizer que estávamos cometendo atrocidades, e isso foi preocupante. Agora, a Arábia Saudita é uma história diferente, porque a Arábia Saudita não é nem de longe tão, entre aspas, moderna quanto os Emirados Árabes Unidos, por exemplo. É Mohammed bin Salman. Sim, ele tem educação ocidental, conhece o Ocidente e tudo mais, mas não se engane, ele não é ocidental. E eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Você não pode fazer acordos com seus vizinhos. Claro que pode. O que digo é que eles não são confiáveis, como vimos após 7 de outubro. E nós já tínhamos uma vantagem militar qualitativa. Olha o que aconteceu. Demorou 2 anos e ainda continua. Levou 2 anos para estarmos brincando de bater em inimigos que aparecem de todos os lados. E eles eram o eixo iraniano, mas o outro eixo, o anti-Irã, ajudou Israel. Na verdade, não. Ele estava sentado, esperando para ver quem sairia vitorioso. O que estou dizendo é que não se iluda com esses países. A outra parte complicada disso é que, você sabe, o Shah do Irã, quando estava no poder, começou a reformar o Irã. Agora, ele era odiado pelo seu estilo de vida opulento e tudo isso, mas, na verdade, ele gostava do Ocidente, gostava de filmes ocidentais e estava promovendo reformas. E isso abriu a porta, ironicamente.
Infelizmente, as reformas dele abriram caminho para o Ayatollah Khomeini para que os islamistas radicais assumissem o poder. Ok, então essa é outra coisa que pode acontecer em um país como a Arábia Saudita. As reformas também podem sair pela culatra dessa forma. Eu só estou dizendo que eu ficaria preocupada se Israel não mantivesse sua vantagem militar qualitativa. Mesmo com isso, você fala em paz pela força. Veja o que ocorreu em 7 de outubro e depois. Não estou falando só daquele dia em que o Hamas invadiu Israel. O Hamas é uma organização terrorista desprezível. Estou falando sobre a região mais ampla e a Irmandade Muçulmana, que é uma operação enorme em todo o mundo. Então, tudo que eu estou dizendo é que fiquei extremamente decepcionada com o comportamento dos nossos parceiros dos Acordos de Abraão após 7 de outubro. Eles deveriam ter apoiado Israel sem questionar, já que sabiam que esse era o eixo do Irã. Eles são inimigos do Irã. E ainda assim, quando se trata dos judeus, eles não ficam tão ansiosos para intervir e defender Israel como Estado judeu ou os judeus no mundo. E eu disse, foi só isso que eu disse. Não podemos ter nenhuma ilusão. Eu não tenho nenhuma ilusão, Rutinha, mas eu também olho para o copo meio cheio. Você pode dizer que países dos Acordos de Abraão criticaram como Israel conduziu a guerra. Acho que os sauditas e outros até acusaram Israel de genocídio. Assim como alguns dos nossos antigos amigos europeus diriam as mesmas coisas, sim. Mas deixe-me lembrar você do seguinte. Quando companhias aéreas francesas, britânicas, austríacas e alemãs não voavam para Israel, voos diários dos Emirados Árabes Unidos continuaram para lá. Eles voltaram, pois não fecharam o tráfego aéreo. Houve 1 ou 2 dias atípicos por causa de combates particularmente intensos com o Irã ou algo assim durante a guerra de 12 dias e assim por diante. No geral, Emirados Árabes Unidos e outros países dos Acordos de Abraão foram mais firmes na relação que alguns dos nossos tradicionais amigos. E isso precisa ser dito. E se você perguntar especificamente sobre os sauditas agora, eu não conheço nenhum segredo militar. Já estou fora do governo há tempo demais para saber de qualquer segredo militar. Sim, mas eu sei o que foi noticiado na imprensa internacional e foi relatado por fontes muito confiáveis que durante a guerra com o Irã, durante as rodadas recentes de combates com o Irã e especialmente durante a guerra de 12 dias, os sauditas estavam dando assistência, indiretamente e diretamente, à coalizão anti-Irã. Se eles votam contra mim na Organização das Nações Unidas, mas me ajudam a vencer a guerra contra o Irã, e então, é claro, houve as operações israelenses contra os Houthis no Iêmen, isso mesmo, em território saudita. Houve relatos de aviões da Força Aérea de Israel voando. Eu não sei se isso é verdade ou não. A reportagem afirmou que eles sobrevoavam o espaço aéreo saudita e que os sauditas ajudavam as operações israelenses. Então eu acho que mesmo em uma situação de não normalização, você pode. Ao ler a imprensa internacional, você pode presumir que Israel e a Arábia Saudita estão tendo uma cooperação tangível e mutuamente benéfica. Só estou dizendo isso. Com a normalização, talvez possamos ampliar isso. Mas isso quer dizer que os sauditas sempre votarão conosco na Organização das Nações Unidas? Não, eles não vão. A maior parte do mundo não faz isso. Eles estarão mais preparados para ajudar Israel a se fortalecer e se proteger na região. Isso vai ajudar a fortalecer o eixo anti-Irã. Isso vai ajudar a fortalecer as forças que são contra os Houthis e o Hizbul Hamas? Sim, sim e sim. E por isso eu acho que esse é um caminho que vale a pena seguir. Não acho, estou de olhos abertos. Eu entendo as limitações, entendo o tipo de regime na Arábia Saudita, entendo que precisa haver mundo árabe e muçulmano. Eu entendo. Mas sabendo de tudo isso, ainda acho que estamos fazendo muito juntos, aparentemente de forma discreta hoje. Podemos fazer muito mais abertamente quando tivermos a normalização. Acho que isso pode beneficiar tanto Israel quanto a Arábia Saudita. Havia uma questão que me incomodava, que era a conversa, quando Biden ainda era presidente, de que os sauditas queriam o enriquecimento nuclear como parte de um programa de energia nuclear vindo do governo Biden como parte da paz com Israel. Existem países árabes com reatores nucleares, mas nenhum possui capacidade de enriquecimento. Os sauditas argumentavam precisar disso porque os iranianos também tinham. Ok, isso é bem interessante. Estou lendo nas entrelinhas aqui e talvez eu esteja supondo, e eu não quero supor, Ruthie, mas eu não tenho escolha aqui. Ninguém falou sobre enriquecimento agora nessa visita recente à Casa Branca, pelo menos não publicamente.
Nada foi vazado para a imprensa, nem houve menção dos sauditas sobre enriquecimento. Isso é possível? Por causa da guerra de 12 dias em que Israel e os Estados Unidos destruíram o programa nuclear iraniano, que os sauditas estão menos pressionados a ter suas próprias capacidades de enriquecimento? Talvez esse seja outro resultado indireto ou direto da guerra contra o Irã. Bem, eu certamente concordaria. Eles provavelmente sentem que é menos urgente, mas estão falando sobre energia nuclear, não sobre enriquecimento. Esse é só o primeiro passo. Então, novamente, tenha cuidado. E sim, os sauditas e Israel vêm trabalhando nos bastidores, cooperando secretamente há bastante tempo já. Isso é verdade. Mas o meu ponto é o seguinte, sabe? A gente sempre dizia como saberíamos que a autoridade palestina tinha se reformado. Eu nem gosto de chamá-los de palestinos porque, na verdade, são árabes que vivem na Judéia, Samaria e Gaza. Certo, mas o que a gente sempre dizia há décadas, a gente dizia que no momento, e isso começou na época do Arafat, no momento em que eles disserem qualquer coisa em Washington, é nesse momento que queremos ouvi-los. Diga isso em árabe para o próprio povo deles, na própria língua deles, não só para satisfazer Washington ou qualquer outra pessoa. Hoje em dia é possível traduzir qualquer idioma para outro facilmente com um simples clique. Ainda assim, há uma diferença entre o que Mohammed bin Salman diz em Washington e o que ele diz em árabe, e é isso. E quando podemos confiar nisso, há uma mudança no ar. A verdadeira mudança acontece quando você ouve líderes do mundo árabe falando com seu próprio povo em árabe sobre essas questões e sobre reformas. É aí que você pode dizer: uau, há ventos de mudança soprando. Então, eu concordo. E já existem os primeiros sinais desses ventos de mudança, ventos positivos de mudança, nós já vimos isso. Até você concordaria comigo. Nos Emirados Árabes Unidos, a forma como falam dos judeus e combatem o extremismo em mesquitas e universidades são mudanças muito positivas. Também no Bahrein, também no Marrocos, países onde eles têm discussões sérias sobre judeus, o Holocausto e a criação de Israel. Esse mito antissemita, que já fez parte do discurso público, foi desacreditado, não digo que sumiu totalmente. Claro, eles ainda existem em partes da sociedade, mas como governo, como sociedade oficial, eles estão em um outro patamar. Acho que esse deve ser o exemplo da Arábia Saudita e será importante para Israel ver se avançamos com eles. Espero que sim, e acredito que temos uma boa chance. Precisamos ver, como você disse, como eles falam internamente com seu povo sobre os judeus e Israel. No fim das contas, Ruth, eu não sou especialista no livro sagrado muçulmano. No Alcorão, sim, mas o Alcorão fala sobre Maomé lutando com tribos judaicas na Península Arábica. Agora você pode dizer, tudo bem, se você quiser ser antissemita, basta dizer que Maomé lutou contra os judeus porque eram pessoas terríveis. Sim, mas isso também pode ser um sinal de que, na verdade, os judeus remontam a séculos no Oriente Médio e eram uma parte autêntica da região. Toda essa ideia de que somos algum tipo de colonizadores estrangeiros que vieram para cá e tomaram, sabe, que não tínhamos direito de estar aqui, que não tínhamos raízes aqui, isso é besteira, não é? Isso está escrito no livro sagrado deles. Se tivermos discussões sérias sobre isso, e eu concordo, vou analisar. Eu sou a favor de um acordo com a Arábia Saudita, sabe, sob quaisquer condições, quer dizer, não sob quaisquer condições, eu diria que quero esse acordo com a Arábia Saudita. Acredito que Israel pode assumir riscos para obter esse acordo. Mas depois que esse acordo for assinado, vou ficar muito interessado em ver se a Arábia Saudita segue o exemplo dos Emirados Árabes Unidos. E vemos esse tipo de educação para a paz, a convivência e a compreensão. Ou se será como o Egito, nosso parceiro de paz mais antigo, onde há muito conteúdo antissemita e anti-Israel no sistema educacional. Você pergunta, por que meu povo é hostil à paz? Por que são ensinados assim? Bem, obviamente, mas o Egito não é só isso. Os egípcios são muito antissemitas. E vemos isso de novo nos desenhos animados deles e, sabe, em toda a cultura deles vemos isso. Não é só isso. Também descobrimos que o Egito foi cúmplice no armamento e rearmamento do Hamas. E até hoje ainda há drones vindo do Egito com armas para Gaza.
Agora, como isso é irônico? Porque o Egito odeia tanto a Irmandade Muçulmana que não quer um único habitante de Gaza dentro de suas fronteiras e bloqueia a entrada. E não ajudou. Qualquer um dos chamados, o Egito estava acusando Israel de cometer genocídio e de atacar injustamente mulheres e crianças em Gaza. O Egito os acolheu? Não. O Egito deixou que eles entrassem até mesmo no imenso deserto do Sinai? Não, tudo bem, mas isso não os impede de enviar armas para Gaza. Durante a mediação para libertar reféns, o mesmo ocorre com o Catar. O Catar foi mediador e cúmplice em todo o negócio, em todo o massacre, em tudo. Então, eles negociavam a libertação de reféns e apoiavam o Hamas. Então, é disso que estou falando, sabe, de ser. Você tem que ter cuidado com quem você chama de parceiro, até mesmo para algo que se pareça com paz. Sim, os interesses deles. E sim, como eu disse, o problema com a Arábia Saudita, escuta, recentemente a Arábia Saudita tem esse festival anual de comédia na praça, onde eles costumavam decapitar pessoas. Acho que talvez ainda façam isso, não sei, mas era chamada de Praça da Decapitação. E é em Riad, onde eles convidaram e pagaram muito dinheiro para comediantes americanos para ir e se apresentar em um clube de comédia. E muitos desses comediantes aceitaram o dinheiro e foram. O problema, os comediantes. Quem? Até então tudo ia bem. Os sauditas ficaram felizes em ouvir. Esses comediantes zombam da América, zombam do Trump, zombam dos gays e dos direitos das mulheres. E tudo isso porque eles são engraçados. Esses comediantes não gostam do politicamente correto. Mas adivinha só, eles tiveram que assinar antes de concordar em entrar na Arábia Saudita que a única coisa sobre a qual não fariam piadas seria o regime saudita. Então, sabe, é como aquela velha piada sobre o soviético e o americano. O americano disse, sabe, eu vivo em um país tão livre, posso ficar no gramado da Casa Branca e dizer, dane-se o presidente nos Estados Unidos da América. E o soviético disse, uau, que coincidência. Eu posso ficar no gramado do Kremlin e gritar, dane-se o presidente dos Estados Unidos também. Só isso que estou dizendo aqui. Tenha cautela com essas reformas. E Mohammed bin Salman, como falei, é muito elegante. E você sabe, Trump disse que ele é tão bonito ou algo assim que ele fala para ele. E ele entende do assunto. Mohammed bin Salman, isso não há dúvida. Mas não se engane, quaisquer reformas que ele esteja implementando estão acontecendo a passos de tartaruga. No que nos diz respeito, sabe, você nem sequer pode fazer uma piada sobre o regime. Estamos sem tempo, mas lembro que você disse que reformas nesses países exigem muito cuidado. Porque você mencionou o exemplo do Irã e do Shah, que talvez, se as reformas tivessem sido feitas com mais cautela no Irã, nunca teríamos tido o regime do Ayatollah. Quero refletir sobre isso e também discordo de você. Eu não quero passar pano para os egípcios, mas faço uma distinção entre o Catar e os turcos, que têm uma afinidade ideológica com o Hamas e a Irmandade Muçulmana e esse tipo de grupo, e entre os egípcios que foram cúmplices ao permitir que o Hamas se rearmasse, mas não acho que faziam isso por vontade própria. Em outras palavras, todos fechando os olhos ou aceitando corrupção e por aí vai. Mas há uma diferença aí porque, como você disse corretamente, eles não gostam da Irmandade Muçulmana, eles não gostam do Hamas no Egito. O Egito é amigo de Israel, temos um tratado de paz, porém o relacionamento poderia ser bem melhor. E não é porque os egípcios escolheram que fosse assim. E isso é uma questão, isso é um problema. Estamos no fim do tempo, então nos despedimos até a próxima semana. Ruth, agora você é nossa pessoa na América do Norte. Talvez na próxima semana você possa nos contar o que mais está acontecendo na Casa Branca, mas até lá, cuide-se. Ok, você também, Mark. Estou ansiosa para te ver na próxima semana.